Boa noite, tivemos uma pequena intercorrência. Olá, professor, agora o meu celular que desligou. O senhor pode voltar a falar um pouco sobre transferência de tecnologia, como a gente estava falando, rapidinho? Sim, eu tava falando, né, que você pode, que a transferência de tecnologia, ela é feita através de contratos. Normalmente esses contratos são é, administrados pela universidade. O contrato é entre a universidade e a empresa, não tem interferência do pesquisador, mas o pesquisador ele pode sim buscar parceiros, né? Como eu desenvolvi um produto, eu sei a que cadeia produtiva ou a que empresários podem interessar, eu posso buscar esse empresário para investir nesse produto. Por exemplo, como eu estava falando, eu desenvolvi um dispositivo para desinfecção de escovas de dentes, né? E aí eu fui lá na caixinha da Condor, né? Uma marca lá do Paraná, e entrei em contato com eles, mandei um e-mail, né? Me identifiquei, eles me passaram para o setor de pesquisa deles, aí eu mandei um e-mail com os desenhos da minha patente, certo? Ver se eles têm interesse. Tá? Eles não me retornaram ainda, mas vamos supor que eles me retornem dizendo que tem interesse. Daí eu vou acionar o NIT para que o NIT entre em contato com eles e faça toda a parte burocrática, né? Os contratos, eles que fazem essa parte, né? Então, tem essa de você poder ir buscar, e tem também, você pode apresentar num congresso, sei lá, numa palestra, e isso despertar o interesse de algum empresário, e esse empresário, né, propor fazer a transferência de tecnologia, certo? Mas existem contratos específicos para isso, existem formulários de negociação, né? Você tem que negociar, você vai negociar por quanto tempo, vai ser exclusivo ou não exclusivo, certo? Vai ser regional ou não? Vai ser para todo o Brasil? Vai ser só no Piauí, só no Nordeste? Tá? Então, você tem que negociar a taxa, certo? Você tem que negociar também se você vai receber uma indenização pelo que foi investido durante o desenvolvimento. Para chegar até aqui, eu gastei R$ 200 mil. Então, para a gente começar a fazer uma parceria, a terceirizar a produção para você, você tem que me indenizar nesses 200 mil que eu gastei, né? Certo? Então, tem uma série de questões que devem ser negociadas, mas normalmente quem faz essa negociação é o próprio NIT, é a própria universidade, que é a detentora da patente, né? Que é o titular da patente. Certo, professor, muito obrigada. Como o meu celular desligou, eu acredito que aquela primeira parte a gente não consiga fazer, salvar e deixar aqui no perfil. O senhor poderia rapidinho se representar, falar um pouco de novo da sua marca, se não for pedir muito, e depois a gente só repassar aqueles primeiros pontos que a gente já falou, só para realmente aí deixar gravado e Da minha apresentação inicial, uhum, sim. bom, aqui eu me chamo Lívio César, né? Sou professor da Universidade Federal do Piauí, do curso de farmácia, na disciplina de tecnologia farmacêutica, né? Trabalho com desenvolvimento de produtos. Antes de ser professor da universidade, eu trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas, onde eu trabalhava com desenvolvimento de produtos. Continuei, né, desde 2005 na universidade, nos TCCs, iniciação científica, tese de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhando no desenvolvimento de produtos. Só que esses produtos não saíam das prateleiras, não saíam dos livros, né, da biblioteca. Então, em meados de 2015, abri um edital da incubadora de empresas, e eu resolvi, então, criar uma empresa chamada Fitofit, que é de suplementos e produtos naturais. É uma food tech. Em 2016, então, a gente começou a trabalhar o nosso primeiro produto.
que era uma tese de doutorado. Em 2019, terminamos a pesquisa, terminamos o produto e aí a gente foi colocar o produto no mercado. Mas a empresa ela foi criada no final de 2014, certo? Isso foi um erro que eu cometi, certo? Porque o ideal seria criar o produto e abrir a empresa para explorar aquele produto, e não criar a empresa e ainda aí pesquisar e desenvolver o produto. Né? Por quê? Porque durante todos esses anos eu fiquei pagando contadora, eu fiquei pagando as licenças da prefeitura, todos aqueles tributos. Né? Inclusive, minha mulher me ameaçava de me deixar todo ano. Ou essa Fitofit começa a gerar, certo? Ou você sai de casa, larga essa Fitofit. É eu ou a Fitofit, né? Então, o conselho que eu dou, primeiro, desenvolva, crie um produto, uma tecnologia, e depois você vai criar startup para explorar aquela tecnologia, certo? E aí, a gente tem hoje, basicamente, 2 produtos, né, na mesma linha, né? A partir desses produtos, a gente vai desenvolver outros produtos, certo? Mas a gente precisa colocar logo esses no mercado, né? A gente já tem clientes em São Paulo, tenho clientes, né, que já compraram no Espírito Santo, em Pernambuco, na Paraíba, no Pará, em Goiás, né, no Canadá. Então, já tive pedidos do Canadá, né, de Toronto, já mandei a fibra Fit para Toronto. Né? Então, acredito que vai dar certo, né, mas tem que ter muito empenho, certo? Não é fácil, tem que ter muito empenho para poder você colocar o projeto adiante. Então, é aquele que eu falei na primeira parte. Né? Jogar o projeto debaixo do braço e sair com ele batendo na porta. Né? Tem um americano chamado Nolan que criou a Atari. Atari não é do tempo de vocês, né? Mas a Atari foi uma das maiores empresas de jogos eletrônicos do mundo, né? Então a Atari funcionava muito bem, rendia muito dinheiro, certo? E os caras eram totalmente alternativos, né? Eles tinham uma banheira de hidromassagem na sala de reuniões, certo? Se fumava maconha dentro da empresa, tudo assim. E aí veio a Waters Brothers, né? E comprou a Atari. E aí disse, não, agora vamos organizar essa bagunça aqui. Todo mundo vem trabalhar de paletó, todo mundo vai acabar com esse negócio de banheira aqui dentro, vamos trabalhar sério. Pouco tempo depois, a Atari faliu. Né? E esse empresário que criou a Atari, né, ele fez um comentário tempos depois, que é aí onde eu quero chegar, né, que eu achei bastante interessante. Ele dizia o seguinte, que uma boa ideia, né, palavras dele, qualquer idiota pode ter durante o banho. Tocar essa ideia para frente é que é outra coisa, certo? Ou seja, não se prendam a uma boa ideia, a ter uma boa ideia. Se prendam a colocar a ideia adiante. Até porque essa ideia ela vai sendo moldada. Né? Não é a primeira ideia a que vai dar certo. Tá? Você tenta várias ideias, você modifica essa ideia. Tá? É como você, quando está na sua casa, você vou construir um banheiro aqui na sala, né? Um lavabo. Aí você conversa a sua ideia com alguém e diz, rapaz, desse lado aí é justo o lado do sol, assim, a água vai ficar quente e tal, que, né? Não, mas esse lavabo aí já dá de sair, a porta já fica saindo para a sala, não fica legal, é melhor que esteja mais, né, um espaço mais reservado. Então, cada um vai dando uma ideia e você vai melhorando a sua ideia. Então, é assim também com as patentes, com o empreendedorismo. Uma vez que você chega no mercado, você vai começar a ver outras possibilidades, certo? Então, não se preocupe com a ideia em si. Não, mas essa ideia não é boa. Cara, bota no mercado, quem vai dizer se é boa ou não, né? São os possíveis compradores. Eles é que vão modificar, que vão te dar um feedback e você vai melhorar aquela ideia. Né? Por exemplo, isso aqui é minha primeira versão, né? Mas eu já estou com uma empresa desenvolvendo um molde, certo? Para fazer uma nova garrafa. Por quê? As pessoas já chegaram para mim, é vinagre, né? Parece uma garrafinha de vinagre, né? Então, esse feedback vai fazendo com que a gente vá melhorando o produto, certo? Colocando da forma como a clientela quer, né? E vai criando também a identidade visual do produto, né?
Professor, eu tenho uma curiosidade. O senhor abriu a startup antes de fazer a pesquisa em si? Quando chegar a carregar, você pode. Tá, tá. É o Zé, ó. Oi? Boa noite, eu tô alugando. Sim, foi. Né? Eu tinha outros produtos na época também, né, para lançar, certo? Que era, a gente tinha um trabalho também com a moringa. Né? Não sei se vocês conhecem, a moringa é uma planta asiática que ela tem muita proteína, ela tem tanta proteína quanto a carne, certo? E a gente estava fazendo, então, um suplemento, né, de moringa, né, para atletas. Só que no Brasil deu uma febre de moringa, todo mundo estava produzindo moringa, né? E começaram a colocar que era curava o câncer, curava diabetes, e aí a Anvisa foi, cortou, certo? E aí ficou proibido de comercializar a moringa. Né? Então esse projeto ficou no meio do caminho. Mas foi assim mesmo, eu criei a empresa e depois é que a gente veio colocar os produtos. Porque eu queria aproveitar o edital que estava aberto. Legal, professor. A gente pode retomar um pouquinho sobre aquilo que a gente falou sobre patente? Então, tem dentro das universidades também tem um órgão maior, né, que você pode ir direto. E também comentar rapidamente sobre o tempo, que é bem flexível e que dá carta de patente bem rapidinho. Aí depois a gente encerra. Eita, não entendi. Na verdade, Ah, eu, 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 cortou? eu parei para ler aqui a mensagem e acabei vendo aqui o João Paulo. Professor, o senhor pode retomar rapidinho sobre como fazer uma patente? Tem dentro da própria universidade e também tem o órgão, né, externo, nacional. Isso. Não, na maioria das universidades você tem os NITs, que são os Núcleos de Inovação Tecnológica. Os NITs, eles te orientam. Inclusive, os NITs, você tem modelos de patente para você já redigir sua patente dentro de um modelo, certo? Porque a patente é o seguinte, a patente é a gente até chama carta patente, certo? Então, é um documento que o Estado te dá, certo? Tem uma concessão do Estado, só o Estado pode fazer isso, e o Estado brasileiro, por exemplo, o Estado te dá para você impedir outros que explorem aquilo que foi desenvolvido por você, certo? Uma tecnologia, um produto ou processo foi que você desenvolveu, que você criou, né? Então, essa carta, ela tem algumas características, né? Então, mas por que o governo é bonzinho, vai me dar uma carta para eu impedir outros que produzam isso aí, explorem essa tecnologia? Sim, mas com uma condição. Você tem que descrever essa tecnologia. Você não pode esconder, você tem que descrever essa tecnologia e isso vai ser público, esse documento é público, certo? Ninguém pode explorar aquilo que você fez, mas eu posso conhecer a tua tecnologia e fazer algo melhor. Entendeu? Então, dessa forma, o Estado está impulsionando o avanço tecnológico. Tá? Porque eu te protejo, você vai desenvolver esse óculos aí que a Sofia tá usando, só você vai vender esse óculos. Alguém pode chegar, agora você vai ter que me dizer como é que você fez esse óculos. Então, eu vou ter que detalhar na minha carta patente, vou ter que descrever como que eu obtive esse óculos, como que eu cheguei a ter esse óculos, certo? Todo mundo vai ter acesso a esse conhecimento, só que ninguém vai poder explorar isso aí. Eu posso entender, aprender e fazer algo melhor, mas não a mesma coisa. Certo? Essa é a carta patente, certo? Então, você dá entrada no INPI, nesse pedido, esse pedido vai ser avaliado para saber se cai dentro daqueles 3 critérios, novidade, inventividade e possibilidade de produção em escala, certo? Se coube nesses três critérios, aí você recebe, então, uma carta dizendo que você é dono daquela tecnologia. Você pode impedir outros que venham a explorar aquela tecnologia. Por exemplo, tem um caso clássico, tem até um filme que fala sobre isso, certo? De um professor de engenharia mecânica dos Estados Unidos, certo? Que um dia, na rua, ele viu lá o limpador de para-brisa só tinha uma velocidade. Tanto faz chuva grossa, chuva fina, é só uma velocidade. Daí, ele foi
e desenvolveu um temporizador para o limpador de para-brisa, certo? Daí ele chegou na Ford para vender, né, fazer a transferência de tecnologia. E o cara da Ford, rapaz, espera aí, como é que isso funciona? Chama os engenheiros aí para ele conversar aqui. E aí, vocês conseguem fazer isso aí? Você consegue? Então pronto, vamos fazer. E aí a Ford começou a fazer, né? E o professor mostrou que a patente era dele, certo? E isso deu uma briga jurídica que levou 20 anos, né? E ele conseguiu um bom advogado e tal, e ele conseguiu. A Ford chamou o professor, né, e deu azar que era um professor, e professor é meio besta para isso, ofereceu muito dinheiro para ele dizer assim: não, realmente essa invenção não é minha. E ele disse: não, eu não quero dinheiro, eu quero mostrar que a invenção é minha. O orgulho é dizer que a minha pesquisa gerou isso aí. Né? Pois bem, 20 anos depois, a Ford perdeu, né? Só que 20 anos depois, a Chevrolet já estava usando, a Chrysler já estava usando, a Toyota já estava usando, e ele só pegou o processo e levou para outra, e para outra, e o cara ficou milionário. Né? Com o limpador de para-brisa. Por quê? Porque eles tiveram que pagar a indenização desde o tempo em que eles usavam. Então, o juiz fez lá um cálculo. Ora, se vocês produzem, sei lá, 100 mil carros por ano, tá? Com 10 anos, 20 anos que você está usando isso aí. Cada peça dessa custaria $10. Multiplique isso aí, você deve uma indenização corrigida de tantos milhões de dólares para o professor, o inventor. E assim que é o produto. Então, quando você tem uma carta patente, por exemplo, é muito arriscado aquilo que eu falei para vocês. Eu fiz um depósito, estou aqui com o depósito. Já tem uma carta? Não, não tem uma carta. Aí o cara vai dizer: se você não tem a carta, eu vou fazer aqui o meu isotônico de cajuína também. Mas você já sabe que eu depositei e a data que eu depositei. Você está correndo um risco. Se daqui a 10 anos sair, daqui a 6, 10 anos sair minha patente, você vai ter que me pagar, acumular tudo que você ganhou explorando esse isotônico que era meu. Entendeu? É nesse sentido. Entendi, professor. Muito obrigada. Eu acho que eu não sei, estou meio desapontada por talvez ter perdido a primeira parte inicial. Eu acho que o senhor já está cansado também, já está 9h30 da noite. Desculpa realmente por essas intercorrências, mas queria agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade, por voltar e retomar alguns pontos iniciais. Eu provavelmente vou tentar redigir tudo aquilo que a gente conversou na parte inicial, tentar lembrar. Então, eu passo para o senhor isso. Depois a gente tem um blog também. Se permitir, a gente faz essa publicação como se fosse um artigo também no LinkedIn, para tentar contornar, porque foi uma conversa tão boa, tão enriquecedora de tantos pontos, e que eu acho necessário, assim, mais pessoas realmente saberem. Porque aqui a gente sempre deixa as lives gravadas e também coloca no YouTube. Pra realmente disseminar, assim. Ou a gente pode também conversar, marcar um outro dia para conversar À sua mais. disposição. Muito Viu? obrigada. De Se o nada. senhor quiser fazer alguma consideração final. Não, só quero agradecer aí o espaço, né? Agradecer o convite, mandar um abraço aí para todos que estão nos assistindo, né? E dizer que eu estou à disposição. Quando vocês precisarem, que me convide que eu estou junto, viu? Bom, muito obrigada, professor, de verdade mesmo. De nada. Então, eu vou redigir, depois eu passo para o senhor corrigir e a gente faz essa matéria, tá bom? Mas eu vou Perfeito. tentar de todas as maneiras resgatar isso. Mas eu não Tranquilo. sei se vai dar. Tá bom. Tudo Muito bem. obrigada. Estou à disposição. Para esses e outros assuntos, tá? Então, vamos encerrando. Boa noite a todos. Até mais. Até mais.